Olá a todos, espero que estejam todos bem e saudáveis em casa. Eu vou hoje gravar a aula, nossa aula 6, e vou falar brevemente para vocês sobre os resultados de pesquisa. Então, a gente vai seguir com mais ou menos o esquema que a gente teve da aula passada. Eu vou colocar os textos, que eu vou discutir cada parte do texto aqui, e vou colocar o PowerPoint também, que eu vou seguindo junto com esse vídeo, tá bom? Então, para a gente começar de novo, tem a estrutura final do trabalho de curso, e aí hoje a gente está falando, então a gente falou na semana passada de métodos, e agora a gente está falando dos resultados, né? Que é a descrição dos resultados que vocês vão ter que fazer para a pesquisa de vocês. Então, no próximo slide a gente vê, então, é a descrição do que vocês encontraram, identificaram ou descobriram com a sua pesquisa. No caso de vocês, estudo de caso e o relato de experiência, os resultados são a descrição do caso e da experiência em si. Então, você vai falar para mim o que você descobriu, o que você foi averiguando com esse caso, se você fez uma avaliação, o que você avaliou, quais os resultados que foram obtidos com a avaliação, se você fez uma intervenção, que resultados foram obtidos com a sua intervenção, como é que foi a sua intervenção em si. Você já falou um pouquinho disso para mim no instrumento, né? No método. Você já falou um pouquinho quais os testes que você usou ou quais as atividades das intervenções, mas agora eu quero saber, e aí? Qual que é o que saiu disso? Qual é o resultado disso pro seu participante? Então, o que eu coloquei em seguida, né? Então, imagina que o seu leitor não sabe nada sobre a pessoa que você observou, ou testou, ou conversou, ou entrevistou, ou sobre a experiência que você ou alguém que você está descrevendo viveu. Então, você tem que explicar tudo sobre o que aconteceu, para que o leitor, na próxima parte do seu trabalho, consiga chegar às mesmas conclusões que você. Para o leitor chegar e falar assim: olha, realmente, tudo que ela está me dizendo agora, das análises e da interpretação que ele está fazendo, que ela está fazendo, faz sentido com o que ela observou, faz sentido com os dados que ela tem do caso, tá? Então você tem que explicar tudo para mim. Essa é uma das partes mais importantes, porque na verdade é a novidade do seu trabalho, né? Então, se na introdução, então imagina, a gente escolheu uma introdução que é rever o que a literatura fala. Depois você vai desenvolver um método que é usar testes, entrevistas, então coisas que outras pessoas já utilizaram. Agora é um trabalho completamente novo. São dados novos, nunca ninguém vai escrever algo igual a você, a não ser que é uma pessoa do seu grupo, que também já passou por isso, mas nesse caso, até agora, a gente conseguiu dividir aí as partes do trabalho para cada um fazer uma parte inédita. Então, essa é a ideia, os resultados é uma parte inédita do seu trabalho. E aí descrever com detalhes cada etapa desse caso, ou experiência, o que você encontrou em cada uma dessas partes. Então, se você fez uma avaliação com tais e tais testes, de tais e tais habilidades, se você interviu primeiro fazendo um jogo, depois fazendo uma atividade pedagógica. Então, é nesse sentido que a gente vai querer todas as descrições aí do que foi acontecendo para saber o que deu dessa parte, o que deu dessa parte, qual foi a resposta para essa pergunta, para esse atividade proposta. Então, é nesse sentido que a gente precisa de uma ordem que fique mais claro para o leitor e não fique tudo misturado numa coisa só. Então, tentar seguir a ordem que você foi descrevendo no seu método. Então, usei tal instrumento, usei tal instrumento, usei tal instrumento, agora eu vou fazer os resultados da mesma ordem dos instrumentos. Isso facilita muito para quem está lendo e vai entendendo como é que foi o seu raciocínio para aplicar, para fazer a intervenção, e agora o raciocínio para descrever esse trabalho em si. Então, eu vou de novo pegar os mesmos artigos
que eu coloquei como exemplos da aula passada, do vídeo passado, do PowerPoint passado, e aí eu vou para agora direto para a parte dos resultados em si. A gente vai averiguar, tá legal, a gente pode usar como base, ou o que a gente precisa ampliar desses exemplos que eu fui colocando aí, tá bom? Então, o primeiro é o conto, utilizado como ferramenta psicopedagógica, um relato de experiência. Então, nesse caso, ela está descrevendo a experiência psicopedagógica. Então, os resultados são os atendimentos. O autor aqui, os autores, ele vai descrever em ordem o primeiro atendimento, o segundo atendimento e o terceiro atendimento. Então, ele vai falar para a gente o que aconteceu, que história ele leu, como que foi a leitura, se a criança respondeu, se não respondeu, se ela teve interesse, não teve interesse, participou do jogo depois ou não. Então, é muito importante a gente perceber e tentar olhando esses dados, né? Então, por exemplo, nesse próximo slide, então, do primeiro atendimento, rejeitou a possibilidade de tentar ler a história, ou pelo menos uma frase, acompanhou o que foi realizado. Então, essa é uma descrição que dá para a gente entender bem como que foi essa resposta. No final do segundo parágrafo, não demonstrou interesse em falar mais sobre a temática. Já aí, ao invés da descrição que a gente viu anteriormente, já começa um pouco de interpretação. Nessa parte dos resultados, é tentar evitar interpretação. A gente não sabe se a criança não teve interesse. O que a gente viu foi, ela não fez. Então, ela rejeitou a possibilidade de tentar ler a história, isso no final do primeiro parágrafo, ou pelo menos uma frase. Acompanhou o que foi realizado da leitura. Mas não mostrar interesse já é interpretação. Então, a descrição está detalhada, só que tem um pouco de subjetividade, um pouco de interpretação aí. Então, vamos evitar. Se você está descrevendo uma atividade que você propôs, um jogo, um engajamento com uma tarefa, tenta descrever o máximo que você observou e menos o que você achou que aquela criança ia responder, aquele jovem, ou como ela ia responder. Então, isso que é importante. Pode ser uma descrição assim corrida, mas foi legal que vocês veem essa questão da organização. Organizou em números de atendimentos. E aí, em cada um dos atendimentos, falar um pouquinho do que foi proposto, a atividade em si, e como a criança respondeu, tá? Então, aí depois a gente vê o segundo atendimento, ele coloca que eles retomaram o mesmo livro. A gente vê que no segundo parágrafo eles usam a descrição direta do que foi do que a criança falou, do que o idiota falou. Então, coloca entre aspas, porque é a frase diretamente do participante. Isso é super legal. Se vocês tiverem, por exemplo, algum comentário, ou se foi alguma entrevista que foi gravada, ou algum questionário que foi respondido, e quiser colocar na parte dos resultados exemplos do que você está falando, então o participante fala muito sobre a sua ansiedade frente à matemática, como, por exemplo, quando descreve, abre aspas, que ele ficava travado quando o professor apresentava um problema, ou diante de provas, fecha aspas. Então, assim, é o que o participante te falou, você coloca como aspas para demonstrar, explicar e exemplificar um conceito que você está trazendo ali no seu resultado, tá? Então, isso também enriquece muito os resultados e tira a subjetividade. Você está descrevendo exatamente o que a pessoa falou, então você não tem a subjetividade ali, tá? Então, de novo, pode continuar sendo essa descrição corrida, mas tentar organizar. E aí, se quiser organizar, por exemplo, por temas, então eu falei, por exemplo, ansiedade na hora da matemática, então a gente pode falar por temas dentro dos seus resultados como um todo. Então, quando a gente está interpretando, quando a gente está descrevendo, a gente não está interpretando ainda, a gente só está mostrando para o leitor o que deu ali dos resultados, tá bom? No próximo artigo, o TDAH, diagnóstico psicopedagógico e suas intervenções através da psicopedagogia e da arte-terapia. Nesse artigo, os dados
eles vêm um pouquinho ainda também bastante interpretados pela autora. Em que sentido, Fernanda? Então, deixa eu só tirar o... Não, vai ficar assim mesmo. O meu PowerPoint aqui não estava aparecendo para eu seguir com vocês. Então, ele fala um pouquinho dos dados colhidos e analisados, traz indícios que poderia estar associado com TDAH e outras dificuldades, e aí ele fala um pouquinho dessa intervenção, então, fala um pouquinho criança inteligente, amorosa, carinhosa, e aí ele fala, a partir da avaliação feita, quais os resultados da avaliação? Então, isso no segundo slide desse artigo, no 4º parágrafo. Então, não fala pra gente os resultados em si da avaliação. Aí a gente tem que acreditar no autor para falar, então tá bom, você escolheu os seus resultados, você viu os seus resultados e a gente tá acreditando neles. O que você viu de resultados em si? Como que deu para entender esses processos do aluno baseado nos seus resultados? Então, a gente pode falar isso, a gente pode falar, baseado nos resultados, a gente fez isso, mas cadê os resultados? Então, isso precisa estar muito bem descrito e muito transparente para o seu leitor, porque senão a gente acha que você está tirando a intervenção da sua cabeça. Isso tanto para quem está trabalhando com a intervenção como foco, quanto para os resultados, porque a gente pode falar, eu trabalhei a intervenção, então, por exemplo, aqui, trabalhei a intervenção de quebra-cabeça, no 2º parágrafo da próximo, seguindo aí o texto. Quebra-cabeça, as damas, pega-varetas, dominó. Então, na hora da intervenção, ele tá me dizendo bem, mas eu não sei em que isso foi baseado. Então, eu tenho que confiar muito no autor. E aí, ele começa a falar... dentro das intervenções da arte-terapia em si, ele fala o que a criança tem mais preferência, o que ela não tem, e aí falando, por exemplo, demonstrou gostar da expressão gráfica, pedindo muitas vezes para pintar desenhos já prontos. Então, ela faz uma afirmação e aí ela demonstra por que ela está falando isso. Isso é ótimo. Então, nesse sentido, para esse artigo, por exemplo, ele está fundamentando bem para a gente a intervenção, falando o que ele usou, como é que ele usou e para que ele usou, mas a avaliação fica meio subentendido o que aconteceu ali, tá? E aí, nesse caso, por exemplo, para falar que uma afirmação... que ele gosta das atividades gráficas dentro da arte-terapia, ela fala depois por quê? Porque ele pediu muitas vezes para fazer essa atividade. Ótimo. A gente está entendendo que o autor não está tirando da cabeça dele